Pronto. Bom dia. Você que já acordou cedo com a sua Bíblia, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo matinal a respeito dos eventos finais. E hoje o tema sacudidura. Esse tema ele deve ser, sim, um tema de bastante reflexão da nossa parte, até porque é um tema bíblico, não é uma palavra que foi criada posteriormente, mas é uma palavra bíblica, está dentro de um contexto profético. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Amós, no capítulo 9, no verso 9. Nós vamos ver aqui que esse conceito é um conceito bíblico e o próprio nome sacudidura, o próprio nome chuva serôdia, chuva temporã, são expressões agrícolas e dentro dessas metáforas agrícolas é onde a Bíblia então vai apresentando algumas cenas dos eventos finais, algumas questões que haveriam de acontecer. Em Amós 9, verso 9 diz: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre as nações, assim como se sacode o trigo no crivo ou na peneira, sem que caia na terra um só grão. Então, nós temos aqui uma profecia. A princípio, Amós falando a respeito da casa de Israel, mas nós sabemos também que a igreja representa também a casa de Israel para esses dias que estamos vivendo. E o outro texto bíblico está em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versos 31 e 32. Agora, no Novo Testamento, nós temos Jesus falando para Pedro, dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Temos aqui uma outra citação, então, bíblica a respeito da sacudidura. Primeiro, uma visão profética mais ampla, depois uma advertência de Jesus Cristo para Pedro, que seria sacudido pelo próprio Satanás. E dentro dessas duas citações bíblicas, nós podemos perceber uma coisa: a sacudidura ela acontece dentro da igreja. Nós estudamos várias coisas que acontecem fora do contexto da igreja, mas a sacudidura ela acontece dentro. Poderíamos até dizer que está ligada até quase que à parábola das 10 virgens, né? Aquelas que dormem quando deveriam estar acordadas. E dentro desse contexto, há uma citação já logo no primeiro parágrafo do capítulo 12 do livro, que diz assim: é uma solene declaração que faço para a igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. É uma citação extremamente forte, extremamente preocupante. Ela chega a citar números. Provavelmente, quando ela cita, ela está querendo dar ênfase ao grande número de pessoas que haveriam de se perder. Não é uma estatística, não foi uma pesquisa, um estudo estatístico que ela fez, e eu alerto quanto a isso, porque eu já vi pessoas fazendo contas, né? Nossa igreja tem X, então fez a conta e falou: tantas pessoas vão se perder aqui, não adianta fazer nada, porque a Linette já falou. Não é bem assim. Ela estava querendo deixar claro que sem vigilância, sem preocupação com este tempo, muitos haveriam de se perder. Muitos que se julgam salvos, muitos que se julgam santos haveriam de se perder. Tá? Existem 4 causas principais para que a pessoa não resista à sacudidura. 4 causas principais.
Primeira causa é o descuido e a indiferença. Descuido e indiferença. Houve na época da perseguição, na época mais antiga, quando aparecem na história aqueles que eram os mártires, se tornaram os mártires, Martinho Lutero, John Hus, né, Zwinglio, os reformadores, e posteriormente também os huguenotes, né, aqueles que pregavam o evangelho. Houve uma época de grande perseguição e fogueiras. Eles eram capturados, eles eram queimados vivos, outros eram serrados ao meio, enfim, eram várias as torturas. E, incrivelmente, nessa época, quanto mais mártires eram mortos, mais crescia o número de pessoas que aceitavam a fé. Hoje, Satanás usa outra estratégia. Hoje, ele usa o descuido e a indiferença. Hoje, as pessoas têm Bíblias. Se você olhar aqui, ó, aqui atrás, isso aqui tudo é Bíblia. Tudinho Bíblia. Uma de cada versão diferente, né? E se a gente vai para aplicativos, há aplicativos que têm simplesmente todas as versões de Bíblias que existem. Em todos os idiomas, você tem o mais próximo do original, você tem versões, você tem, enfim, traduções. Só que hoje as pessoas não têm a disposição para ler a Bíblia. Não é? E quando leem a Bíblia, leem com a intenção de encontrar algo para modificar, de maneira que se encaixe com o cristianismo que se quer viver. E Satanás tem iludido muitas pessoas com esse tipo de ensinamentos, com esse tipo de nova luz, aonde Deus faz o que eu quero, né? Aonde Deus é simplesmente o meu servo. E ele, então, vai me atender porque eu estou clamando e porque eu sou o que há de mais especial nesse mundo. Tome cuidado com esse tipo de pregação humanista. Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo suas criaturas. E nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. O que faz de nós seres diferenciados, o que faz de nós seres especiais, é que temos a oportunidade de um relacionamento com Deus. Isso faz toda a diferença. Nós temos a oportunidade de relacionamento. Nós podemos nos dirigir a Deus através da oração, através do estudo da Bíblia. Mas Satanás sabe disso, e ele sabe também que todos os que se aproximam de Deus são alcançados por ele, são ouvidos e são atendidos. Então ele faz de tudo para aumentar o descuido e a indiferença. E você certamente já percebeu que alguns assuntos da Bíblia geram esse comportamento. Pessoas ficam descuidadas diante de alguns assuntos, ou por se acharem muito seguras, ou por não confiarem exatamente no que a Bíblia está dizendo. São dois extremos, e a gente deve estar atento a isso. A outra causa na sacudidura, traz uma sacudidura, é perseguição imposta pelas leis dominicais. Então, perceba, a primeira causa, descuido e indiferença, ela está muito, mas muito relacionada com os nossos dias de hoje. Hoje, descuido e indiferença. Mas vai chegar o dia quando a sacudidura aumenta. E aí agora nós temos perseguição imposta, decretos, e como já estudamos anteriormente, perda de alguns direitos civis. Nesse ponto, aqueles que estão mais firmes permanecerão e saberão que é profético, se alimentarão agora do estudo que tiveram na palavra, se fortalecerão com as promessas que memorizaram. Mas, infelizmente, muitos já vão descobrir que, no momento da perseguição imposta, aquilo não é para eles.
E como se acostumaram a abrir exceção para várias coisas na vida, também tentarão arrumar um jeitinho para abrir exceções, e muitos estarão aceitando a marca da besta de maneira simples, pensando, quem sabe, que a marca da besta seria algo muito mais difícil de se aceitar, que teria força suficiente para resistir, e daí a pouco estarão aceitando a marca da besta naturalmente, simplesmente para fugir da perseguição. Tem uma outra marca, uma outra causa, que é a falta de aceitação à Igreja de Cristo. Falta aceitação à Igreja de Cristo. Há um evangelho eterno para ser pregado. Há a característica da igreja verdadeira. Guarda os mandamentos de Deus, tem um testemunho em Jesus. E no livro, nesse capítulo, Ellen White aborda que muitos haveriam de se perder simplesmente por abandonarem a crença, a fé de que o espírito de profecia ou os escritos de Ellen White, a orientação profética não são importantes. E se você é uma pessoa que tem mais contato e ouve mais o que as pessoas estão dizendo ao redor, mesmo aqui dentro de Fortaleza, você percebe que muita gente não acredita. Eu estou falando de adventista. Muita gente não acredita que Ellen White seja uma profetisa, né, uma mensageira de Deus. E no próprio capítulo de hoje, ela aborda que muitos que não aceitam os ensinos ou o que foi escrito, eles acabariam passando para outras fileiras, né, por recusarem ser orientados por esses ensinos. Ensinos os quais nós reforçamos aqui são ensinos que têm nos mantido na direção. A própria Bíblia diz, não é, que aqueles que ouvem os seus profetas prosperam. A nossa igreja prospera, somos um movimento profético, né? Temos a Bíblia como regra de fé. A Bíblia é nossa regra de fé inequívoca, mas nós temos algo além. Nós temos a orientação profética, aquilo que nos mantém no trilho, que nos dá o direcionamento. A Bíblia, ela nos sustenta. A orientação profética vai nos alertando quanto aos perigos e vai nos mantendo no trilho. Então, precisamos, e nós temos aqui a falta de aceitação como mais uma das características ou causas de pessoas que serão sacudidas. E a quarta é o conhecimento superficial voluntário da verdade. Conhecimento superficial é perigoso. A Bíblia foi preparada por Deus, claro, foi escrita por homens, né, iluminados, inspirados por Deus, em diversas épocas da história da humanidade, mas ela foi preparada de forma que fosse escavada. Os tesouros, eles não ficam na superfície. Algumas pérolas a gente consegue pegar ali na superfície, mas verdadeiros tesouros nós precisamos nos aprofundar na verdade. E a gente se aprofunda na verdade estudando, pesquisando, comparando um texto com outro, tendo contato, dedicando tempo. Esta é a nossa, deveria ser, nossa atitude quanto à palavra, quanto à Bíblia. Porque se ficarmos na superfície apenas, se ficarmos num conhecimento superficial, facilmente seremos levados como palha é levada ao vento. O processo de sacudidura na linguagem agrícola nada mais é do que uma peneira, coloca-se o grão e sacode e joga para cima e o vento tira a palha. E quando o grão cai de volta, as pequenas partículas passam pelos furos da peneira. E na peneira mesmo só fica o grão selecionado. Esse é o processo. É exatamente isso que acontece. Quando a Bíblia diz que devemos vigiar, devemos estar atentos para não sermos levados por nenhum vento de doutrina, que infelizmente tem aparecido aos montes e muitas pessoas interpretam que é nova luz, não é? Basta algo ser novo, bonito e agradável para que as pessoas agora
se dediquem a conhecer, manter-se na superfície e aceitar. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Então, com esse estudo, dá para a gente perceber algumas coisas. Dá para perceber, por exemplo, que alguns dos questionamentos que a gente pode até vir a fazer, alegando questões culturais, alegando que foi de outra época, que não é mais da nossa época, é um risco que nós estamos correndo. Por exemplo, é questão cultural o uso de joias, é questão cultural o excesso na maquiagem, é questão cultural não mais se vestir como um cristão, mas tomar agora uma posição de se vestir como outras pessoas, de maneira que você não seja mais identificado? Ou será que isso está passando um recado para as outras pessoas? Ou será que isso está passando um recado para mim e para você? Um recado pessoal. Quando eu me misturo, rompendo com o que o próprio apóstolo Paulo diz, não é? Para que não nos permitamos ser informados, não é? Entrar na mesma forma que o mundo, para assumir a mesma forma, o mesmo formato que o mundo. Quando ele nos orienta que devemos fazer um exame de mente para saber se nós estamos mesmo ligados, conectados com Cristo, ou se nós estamos sendo iludidos a ponto de ter a semelhança do mundo. Será que não faz sentido quando, como igreja, temos um tipo de comportamento, temos as nossas escolhas e temos orientações, não é? Nós precisamos estar muito, mas muito atentos, porque ninguém está livre de ser sacudido. Todos nós seremos. E com aquele texto bíblico de Pedro, quando Jesus fala para Pedro que estava orando por ele, porque Satanás iria cirandá-lo, iria sacudi-lo, nós podemos ver também que líderes de igreja serão. Líderes de igreja serão sacudidos. Líderes de igreja, inclusive, segundo o livro aqui que nós estamos lendo, muitas estrelas que hoje brilham se apagariam. Ou seja, não conseguiriam resistir. Mas será que esse processo, então, de sacudidura é uma tentativa de Deus de manter o maior número possível de crentes fora do reino do céu? Não, muito pelo contrário. Aqueles que estão ou estarão fora do céu, eles já estão fazendo a decisão dele hoje, não é Deus quem vai deixar de fora. As pessoas é que vão sair. As pessoas vão sair. E não pense que vai ficar um número reduzido, porque nós estudamos também que, à medida que saem aqueles que são palha, entram outras pessoas para assumir os seus lugares. Poderia ser todo mundo? Poderia, porque quando Cristo morreu, ele morreu para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. O céu é preparado para toda a humanidade. Só não entra no céu quem não quiser. E, infelizmente, para não aceitar o céu, não é preciso apenas dizer assim, eu não aceito o céu. Basta se comportar como alguém que não é um cidadão do céu. Basta não ter relacionamento com Deus. Basta abandonar princípios, basta não dar bom testemunho, basta ser alguém superficial e você estará dando passos largos para se afastar do caminho da salvação. Então, é exatamente por isso que esse tema, ele acaba sendo um tema especialmente importante, porque diz respeito a nós hoje. Ele é um tema que deve sim mexer conosco, é um tema que deve nos levar à reflexão e, através de algumas citações aqui, nós podemos fortalecer a nossa fé, né? Há uma citação aqui que eu destaco, está aí no subtítulo: o testemunho positivo produz uma sacudidura. Entre nós há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde.
para se salvarem. Eles não estão em harmonia com o que é correto. Desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostaria que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. Aqueles que pregam, que advertem, incomodam. É claro que devemos tomar cuidado para que não seja fanatismo. Mas se por um lado existe o fanatismo, num extremo, no outro extremo existe o liberalismo. E ao centro existe o equilíbrio. Existe o equilíbrio. E há coisas que precisam ser pregadas. E mesmo dentro do equilíbrio, quando alguns assuntos são abordados, parece que dá coceira no ouvido de algumas pessoas e elas fogem, elas se levantam e saem, elas não querem ouvir. Então, uma série de assuntos acaba que fica só na superfície porque as pessoas não querem maior contato com eles. As energias espirituais do seu povo têm por muito tempo estado entorpecidas, mas há de haver um ressurgimento da morte aparente. E quais são os mecanismos para essa ressurreição da morte espiritual? Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do Rei. Oração e confissão. Então, nós podemos vencer, não é? O objetivo aqui não é apresentar uma situação sem solução, desesperar a igreja, falar que vai haver a sacudidura e quem está ouvindo fique atento porque vai ser sacudido e não vai ter jeito e criar todo um problema para a igreja. Não. Hoje nós somos desafiados a proclamar a verdade em todo o tempo. E, acima de tudo, viver a verdade que a gente prega. E eu te convido a abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 12. E está aqui uma repreensão para nós. Repreensão muito importante. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Veja para que não caia. Dentro desse contexto do estar em pé e olhar para que não caia, nós precisamos aqui, dentro do contexto da igreja, saber que alguns se apagarão, e eu vou ler o texto aqui para vocês. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos seus testemunhos. Aqui ela está fazendo menção ao espírito de profecia. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais da nossa fé. Que pontos vitais? As colunas, né, da nossa posição. Dúvida acerca das Escrituras Sagradas. E então, a caminhada descendente para a perdição. Que dúvidas podem entrar aqui? Jesus Cristo não é Deus, é um tipo de dúvida. O Espírito Santo não é Deus, é outro tipo de dúvida. Ellen White não é profeta, e os escritos de Ellen White não são válidos. São vários e vários e vários, não é? A questão da própria Bíblia, da autoridade da Bíblia, da interpretação da Bíblia, e dessa maneira, então, Satanás vai conseguindo enfraquecer na vida de muitas pessoas aquilo que é o alicerce principal. Basta mexer na Bíblia e a gente acaba tendo problemas. Os dirigentes da igreja teriam problemas e haveriam de abandonar a fé. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Está registrado aí no livro e também no livro Profetas e Reis, na página 188. Muitas pessoas que hoje são exemplos, que hoje pregam para multidões, que hoje fazem grandes movimentos, correm o risco de se perderem. E por que isso acontece? Por aqueles 4 motivos que a gente falou no início. Descuido, indiferença. Por causa da perseguição, muitos não terão força para suportar. Falta de aceitação.
quanto à Igreja de Cristo e conhecimento superficial. É possível pregar para multidões tendo conhecimento superficial? É. É possível pregar sem o Espírito Santo? É possível ter uma vida sem o Espírito Santo? Infelizmente é. E muitas pessoas acabam enganando a si mesmas e aos outros. E na sacudidura vai se descobrir tarde demais que deveria ter dependido do Espírito Santo, dependido da comunhão com Deus. E quem está, então, seguro, só estará seguro aqueles que se apoiarem em Deus. Porque, segundo o próprio livro está dizendo, pastores não santificados também serão eliminados. E não está falando aqui de pastor de outras denominações. Como eu falei, este capítulo, ele aborda exatamente os fiéis, os que estão dentro do contexto da igreja. Então, nós temos aqui uma advertência de que ser pastor, ser líder de igreja, o tempo de adventismo que tem, isso aí não determina quem fica e quem sai, né? O texto diz assim, ó, a grande questão que está tão próximo eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Deus quer ao lado dele aqueles que são fiéis, aqueles que se ligaram a ele. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha falsa, da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Dá para fazer uma conexão? Por que que é tão importante? Por que que a gente fala tanto de estudar a palavra? Por que que a gente fala tanto de não ficar na superfície? De relacionamento com Deus através da oração, de clamor, de busca pelo Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo quem ilumina a nossa mente. É o Espírito Santo quem vai, como aquela voz que é dita na Bíblia, que vai dizendo, ó, este é o caminho, andai por ele. Nós não podemos nos confiar em homens apenas. Nós temos que ouvir, é claro, não estou aqui dizendo que agora todo pastor precisa ser tratado com indiferença nem desrespeito, mas estou dizendo que nós todos, sejamos pastores ou não, sejamos líderes de igreja ou não, corremos risco. Mas todos têm condições de pesquisar a Bíblia por si mesmos, falar com Deus por si mesmos, clamar por sabedoria, para que um possa alertar ao outro, para que um possa dar essa contribuição. E a parte que, já vamos chegando aqui para o encerramento, mas a parte que eu acho bonito nesse contexto da sacudidura é que, muito embora pareça que a igreja vá cair, ela não cairá. Isso é uma promessa de Deus. A igreja não cairá. O texto aqui diz assim, o peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo, e logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vivo. Aqueles que pensam que sabem, aqueles que pensam que estão seguros, serão considerados como um metal que não é ouro. Quanto à religião de Cristo, quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais desprezada for, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da covardia dos outros e lealdade da traição dos outros. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas ela não cairá. A igreja de Deus não cairá. E
Isso aqui não é uma profecia de que nós cairemos também. Isso aqui, na verdade, é um alerta para que estejamos firmes, para que estejamos sempre dependendo de Deus, para que estejamos sempre conectados a Ele. Portanto, vamos manter a nossa fé, vamos manter a nossa dedicação, porque em todas as ocasiões em que há perseguição, as testemunhas tomam decisões a favor de Cristo ou contra Ele. Que ao nos aproximarmos das perseguições, sejamos fortalecidos. E que esse fortalecimento comece hoje, ou que já venha na sequência daquilo que você já tem feito. Se você, porventura, hoje se sente fraco espiritualmente, eu não estou aqui para condenar você, mas eu estou aqui para dizer que, se você se sente fraco, conecte-se à Bíblia, que vai te fazer forte. Conecte-se a Deus, a oração, a busca pelo Espírito Santo. Isso vai fazer você forte. Participe da igreja, dos cultos. Estude a lição da escola sabatina. Veja, a igreja tem tudo o que você precisa para uma vida cristã muito ativa. Uma vida cristã de dedicação, uma vida cristã de fortaleza ao lado de Deus. Nós não seremos pegos de surpresa nesse assunto. Não seremos pegos de surpresa. Portanto, fortaleça-se na palavra e saiba que Jesus Cristo é o nosso Redentor. E da mesma forma que ele orou por Pedro, porque Satanás estava prestes a cirandá-lo e trazer grandes provas sobre ele, o nosso Deus também tem intercedido por nós, tem cuidado de cada um de nós, nos dando força, nos dando direção nesses momentos de crise, nos que estamos vivendo hoje e naqueles que virão adiante de nós, que serão ainda maiores que estes. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que sejamos tremendamente protegidos e guiados pelo Espírito Santo e pelo próprio Deus. Esse é o meu pedido e também, é claro, é o motivo pelo qual nós devemos agradecer todos os dias. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, por esta manhã, por tua dedicação. Acima de tudo, obrigado pelas advertências. Através de suas advertências, nós somos guiados, protegidos e obrigado, Santo Espírito, por estar aqui conosco. Obrigado por cuidar das nossas famílias. Obrigado porque um assunto como esse nos desperta para fazer uma autoavaliação da nossa vida espiritual e também proclamar o Evangelho com força ainda maior, sabendo que muitas pessoas precisam ouvir das grandes maravilhas da salvação. Conceda-nos a tua graça, a tua misericórdia, continue conosco nesse dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.